Ok, então podemos começar a trabalhar exercícios mais complicados agora? Sim? Pode ser? Sim. Ok, então vamos começar a trabalhar exercícios agora em que temos limites, mas não com polinómios, mas com raízes. Ok? Temos agora este limite. Qual é o primeiro passo neste limite? Substituir. Muito bem. Neste e em todos os limites, o primeiro passo é substituir. Então substitui x por menos infinito. Ficará o quê aqui? Menos infinito ao quadrado, que dá quanto? Mais infinito. Mais infinito. E mais infinito vezes 9? Mais infinito. E mais infinito mais 2? Mais Mais infinito. infinito. E raiz quadrada de mais infinito? Mais infinito. Mais Mais infinito. E depois fica menos 4 vezes mais... Menos 4 vezes Mais infinito. menos infinito. E quanto é que é menos 4 vezes menos infinito? Mais infinito. Mais infinito. E quanto é que está? Mais infinito. Mais infinito. Terminou ou não? Sim. Sim, terminou. Eu disse-vos que íamos começar a trabalhar exercícios mais quê? elaborado. Difíceis. Mais difíceis, mais elaborados. Este foi mais elaborado? Não. Não. Não, este não teve nada de especial. Foi muito, muito fácil. Foi ou não foi? Sim. E porquê é que foi fácil? Porque não deu determinação Nenhuma. nenhuma. Terminou o exercício. E há muitos alunos que, quando nós colocamos este tipo de limites, eles começam a fazer mil e uma situações, começam a pensar mil e uma coisas. Quando isto não dá quê? Não dá determinação nenhuma. Nenhuma. Por isso é que o primeiro passo de um limite é sempre o mesmo. Qual é? Substituir. 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 E só se der algum tipo de indeterminação é que nós temos que arranjar processos para resolver essa indeterminação. Correto? Correto. Muito bem. Agora vou pôr o mesmo limite, só que em vez do mais, do menos, vou pôr um mais aqui. E agora o que é que isto vai dar assim? Dar mais infinito menos infinito. Muito bem. E quanto é que dá mais infinito menos infinito? É uma indeterminação. Muito bem. Então agora sim, já é mais complicado, ok? Estamos perante uma indeterminação. E o que é que se faz quando temos uma indeterminação deste género? Pôr em evidência as parcelas de maior Maior força. grau. Muito bem. É colocar em evidência as parcelas que têm mais força, maior grau. Só que agora aqui temos o quê? Não temos polinómio, pois não? Não. Temos aqui raiz. Então o que é que eu vou fazer? Vou pôr em evidência a parcela mais forte onde? Dentro da raiz. E qual é a parcela mais forte aqui dentro da raiz? X ao quadrado. Muito bem. Então vou colocar em evidência quem? O x ao quadrado dentro da raiz. Dúvidas ou não? Não. Ok. E agora x ao quadrado vezes quantos para dar esta primeira parcela? Nove. Rápido. Digam. 9 9 9. E a seguir? mais 2 mais 2 sobre x ao quadrado. quadrado. Muito bem. Temos é que esticar a raiz até bem cá abaixo, que é para a raiz apanhar isto tudo, está bem? Vamos esticar bem a raiz aqui. E ficará a raiz disto, mais quê? 4x. Não se esqueçam de pôr o parênteses, é o limite disto tudo. Qual foi a vantagem de fazer isto? É que agora aqui dentro da raiz ficou um produto. E todos sabem que quando tem a raiz de uma soma, acham que a raiz de uma soma é igual à soma das raízes? Pergunto eu. Não. Não. Isto está completamente errado. Certo ou não? Mas quando Certo. temos a raiz de um produto, isto sim é igual a É quem? igual ao produto das raízes. É igual ao produto das raízes. Isto está completamente correto. E se for uma divisão, também. Certo? Pronto, então aqui posso dizer que isto é igual a quê? Raiz de x ao quadrado Ficará raiz de x ao quadrado mais a a raiz multiplicar pela de raiz de parênteses. Na raiz de 9 mais 2 sobre x ao quadrado. isto tudo mais 4x. Até aqui, alguma dúvida ou não? Não. Ok. E agora temos aqui a raiz de x ao quadrado. Bom, e quanto é que dá a raiz de x ao quadrado? X? Dá x. Dúvidas? Há Não. ou não? Digam-me aí, as meninas. Não. Não há dúvidas nenhumas? Ah, E acham que a raiz de x ao quadrado dá x? não. Menos x. Quanto? Menos x. Mas alguém disse que dava x. Então, espera aí. Estamos na dúvida. Houve alunos que disseram que a raiz de x ao quadrado dava x. E É outros mais que ou disseram menos. que a raiz de x ao quadrado dava menos x. Então, qual é que está certo? A raiz de x ao quadrado dá x ou dá menos x? O que é que acham? O que é que acham, meninos? X? X? Então lá, vamos lá pensar. Vamos lá pensar. Menos x. Quero o máximo de atenção. Quanto é que dá a raiz? Nota. Máximo de atenção. Quanto é que dá a raiz de 3 ao quadrado? Olha, vamos pensar. 3. Se tiver um número, e agora tenho este número ao quadrado, isto dá positivo, não dá? Sim. Bom, e só existem raízes quadradas de números positivos. E isto é a raiz quadrada do número positivo. Isto dá quanto? 3. Vai dar 3. Não há qualquer dúvida, pois não? Agora vou Não. escolher um número. Isto é um número positivo? Não. Não. É um número negativo. E existe raiz quadrada de menos 4?
Não. Não. No entanto, se o menos 4 estiver ao quadrado, então ele assim já é quê? Positivo. Positivo. E a raiz quadrada do número positivo existe. Existe ou não? Sim. Pronto. E alguma vez a raiz quadrada do número vai dar um número negativo? Não. Não. A raiz quadrada do número, quando existe, tem que dar um número sempre quê? Positivo ou zero. Então acham que isto, há muitos alunos que cortam o quadrado com a raiz e dizem que está a quanto? Menos Os 4. 4. Menos 4. E acham que isto pode dar menos 4? Não. Não. Porquê? Porque isto é a raiz quadrada de 16. E a raiz quadrada de 16 dá quanto? Dá 4. 4. Dá 4. Está bem? Então, esta história de cortar o quadrado com raiz não é bem assim, pois não? Não. Não, porque Não. se cortarem o quadrado com raiz vai dar menos 4, o que está completamente errado. Ok? Uhum. Ok? Pronto. Então, quando este número aqui que está aqui ao quadrado é negativo, eu não posso dizer que a raiz quadrada disto vai dar este número, porque este número é negativo. Então eu tenho que dizer que dá o quê? O seu Simétrico. simétrico. E como é que se faz o simétrico do número? O simétrico de menos 4, o que é que eu gosto de fazer? O simétrico do número é pôr o menos atrás deste número. Então isto vai dar o quê? Não vai dar menos 4, dá o seu simétrico. Como é que se faz o simétrico de Menos menos 4? menos 4. É colocar o menos antes do menos 4. Pronto, e isto depois dá o tal 4. Correto ou não? Sim. Então quando temos raiz quadrada de um número, temos aqui um número, e este número pode ser positivo ou negativo. Está bem? Pode ser positivo ou negativo. Só que se este número for negativo, existe raiz quadrada deste número? Não. Ah, Se este número estiver ao quadrado, então esta raiz quadrada já existe, de certeza absoluta. Porque este número assim é positivo. Ou quanto muito zero. Bem? É positivo ou zero. E o que é que dá a raiz quadrada disto? Vai dar obrigatoriamente este número? não. Não. Só dá este número se este número for quê? Positivo. Agora, se este número for negativo, não vai dar esse número. Vai dar o seu simétrico. Simétrico. Digam-me se entenderam. Uhum. Pronto. Então, se eu tiver aqui raiz quadrada de x ao quadrado, o que é que isto dá? Se o x for quê? Positivo. Digam, Positivo. se o x for positivo, se este x aqui for positivo, então vai dar este número, porque este número é positivo. Agora, se o x for negativo, vai dar esse número? Não, dá o simétrico. Dá o seu simétrico. Então o que é que dá a raiz de x ao quadrado? Depende. Como é que se escreve depende em matemática? Beta. Beta. E depende do quê? Depende se o número que está aqui ao O quadrado, que é o X. x, se for positivo, ou se o x for negativo. Se o x for positivo, então o que é que dá a raiz disto? Tem que dar um número positivo. E como o x é positivo, o que é que isto vai dar? Vai dar exatamente o número, Sim, o número da raiz. vai dar o número x. Sim. Certo? Agora, se o x for negativo, se este número for negativo, não posso dizer que dá Dá o x. simétrico de x. Dá o simétrico de x. E o simétrico de x é pôr o menos antes do x. E se o número for zero? Bom, se o número for zero, tanto faz dizer que dá zero ou que dá o quê? O seu simétrico. Está bem? Então, quando é igual a zero, tanto faz dizer que dá x como menos x. Confuso ou não? Não. Então temos que ter Não. cuidado. Então a raiz de x ao quadrado, a maior parte dos alunos diz que a raiz de x ao quadrado dá quanto? Dá x. Dá Dá x. X. E acham que dá sempre x? Não. Não. Isto é preciso ter quê? Muito quê? Cuidado. Isto quê? Só está certo, só está correto, se o quê? Se o x for quê? Positivo. Se o x for positivo. Certo? Então, vamos voltar ali. Então isto quer dizer o quê? Isto aqui. Está certa esta resposta ou não? Não. A raiz de x ao quadrado, tu disseste que estava x. Só dá x se o x for positivo. E o x é positivo? Não, não é. O x tende para menos infinito. Então não é positivo. Então o x é negativo. Logo isto está aqui. Errado. Isto está errado. Está bem? Então vamos lá fazer isto bem. Vamos daqui. Limite quando x tende para o infinito, raiz de x ao quadrado. Bem, vamos lá. Aqui. Fica o limite. Quando x tende para menos infinito, de raiz de x ao quadrado vezes a raiz. E o que é que estava aqui? Era 9 mais 2 sobre x ao quadrado. Isto tudo, salvo erro, mais 4x, penso eu. Vou puxar para cima só para verificar. É, mais 4x. Bom, então vá. Preciso ter muito cuidado. Vá. O que é que dá a raiz de x ao quadrado neste caso? Menos x. Pronto. Então, neste caso, a raiz de x ao quadrado vai dar menos x. Isto porquê? Porque o x é que é negativo. E é negativo porquê?
porque o x tende para menos infinito. Logo, se tende para menos infinito, quer dizer que é um número negativo, de certeza. Então, a raiz de x ao quadrado vai dar menos x. E fica menos x vezes a raiz de 9 mais 2 sobre x ao quadrado, mais 4x. E fica limite disto tudo. Dúvidas? Alguma ou não? Vá, sejam sinceros agora. Não. Não? Ok. E agora, quando eu coloquei em evidência o x ao quadrado dentro da raiz, ficou a raiz de um produto e agora saltou um x para fora da raiz. Portanto, saltou um x aqui para fora da raiz. E agora o que é que fazemos? O que é que nós temos aqui? Se substituírem, isto continua a dar o quê? Mais infinito, menos infinito. Está bem? Continua a dar mais infinito, menos infinito. Substituírem. Está bem? Então o que é que nós vamos fazer? Temos aqui uma parcela e temos aqui outra parcela. O que é que vamos fazer agora? Colocar em evidência. Vamos colocar em evidência quem nestas duas parcelas? X. X. Houve dúvidas ou não? Não. Não? Então ficará aqui. Vamos colocar em evidência o x para aquelas duas parcelas. Então ficará o quê? X, abrir parênteses, fechar parênteses. Vai. X vezes quantos para dar esta primeira parcela? X vezes quantos para dar isto tudo? Digam. Rápido. -1. Não é preciso escrever o menos 1. Não, pois não. Não. Temos só Uhum. menos raiz. Basta escrever menos a raiz de quê? 9 Uhum. mais 2 sobre 2 x ao sobre quadrado. x ao quadrado. Estiquem a raiz até cá abaixo, tá? Percebem que isto vezes isto vai dar x vezes isto, vai ficar menos x raiz disto. Certo ou não? Uhum. Não é preciso escrever aqui menos 1, pois não? Não. Não. E a seguir, mais, e x vezes quantos para dar mais 4x? 4. 4. O que é que falta aqui muito importante? Parênteses. Parênteses, desde aqui até aqui. Dúvidas? Alguma ou não? Não. Ok. Não. E agora vamos novamente quê? Substituir o Substituir. x por menos infinito. Então vá. Substituir o x por menos infinito. Fica aqui o quê? Digam. Menos infinito. Menos infinito. Abrir parênteses. E agora fica aqui. Menos a raiz quadrada de quê? De 9 mais. Fica 2 sobre. Fica menos infinito ao quadrado que é mais infinito. E 2 sobre menos infinito. Ou 2 sobre mais. Aqui fica 2 sobre mais infinito. Mas mesmo que fosse 2 sobre menos infinito. Dá quanto? 2 sobre mais infinito neste caso. Dá quanto? 0. 0. E a seguir mais 4. E agora o que isto fica? Menos infinito. Raiz quadrada de 9. 9 mais 0 é 9. Raiz quadrada de 9 é 3. Então fica menos 3 mais 4. Quanto é que é menos 3 mais 4? 1. 1. Então fica menos infinito vezes 1. Dá quanto? Menos Menos infinito. infinito. Menos infinito. E terminou o exercício. Digam-me se houve dúvidas. Não. Foi tudo entendido? Uhum. Foi. Então o que é muito importante neste exercício? É saber que a raiz de x ao quadrado deu quanto? Menos x. Menos X. x. E não x. Como os alunos muitas vezes fazem. Está bem? Não se esqueçam disso. Cuidado. Vou pausar.